Aliás, vamos falar sobre esses vários assuntos. Zé Maria Trindade está conosco. Ô Zé, vamos lá, né? Essa história do agronegócio acho que chama atenção por vários aspectos. Primeiramente, o presidente Lula lá atrás chamou o agronegócio de fascista, com todos esses números e a competência gerando emprego, riqueza para o país. Aí o agronegócio convidou, obviamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que sempre foi muito simpático ao setor, trazendo medidas, facilitando a vida do agronegócio, que gera resultado para o país. Eu só citei a história do SUS para você ter uma ideia da importância desses dólares que entram no Brasil com as vendas de commodities agrícolas brasileiras, para o exterior, obviamente. Agora, obviamente, o ministro se sentir desconvidado, embora ele seja do setor, gerou, inclusive, por parte do governo, o Banco do Brasil não vai mais patrocinar o evento. Que tipo de democracia é essa, Zé? Porque o agronegócio continua brasileiro, não é? Não se pode usar raivinha para um assunto tão sério, né? Muito boa tarde, Piotr, boa tarde a todos. Olha, Piotr, o agronegócio, ele é dividido em várias etapas. E existem algumas etapas que estão mesmo resistentes ao governo Lula. Desde a transição, houve um esforço muito grande da equipe do presidente Lula para trazer o agronegócio como aliados. E alguns setores do agro discutem exatamente isso. Olha, nós não podemos ser oposição, nós temos que comunicar com todos os governos. Mas alguns setores ainda resistem a isto, né? Houve ali uma conversa do Nery Geller durante a transição com vários representantes, inclusive Ronaldo Caiado até se colocou à disposição para ajudar, mas ainda existe uma parte do agronegócio que resiste. Essa feira, ela não é exatamente do agro, ela é do maquinário que serve ao agro. É uma feira de negócios. E é estranho demais que o orçamento público seja confundido com o orçamento pessoal e que sirva de briguinha e de guerrinha para decisões políticas. Cancelar um financiamento ou cancelar a presença do Banco do Brasil numa feira assim é dar prejuízos ao próprio banco, porque ao Banco do Brasil cabe financiar os maquinários que estão ali para vender. E o Brasil interessa em financiar, porque isso significa mais indústria para o Brasil, de maquinário. Essas indústrias aí pesadas são máquinas de mais de $1 milhão. Então precisa de um banco forte para financiar. Se retira o patrocínio do Banco do Brasil e tira, inclusive, a participação da presidente do Banco do Brasil, desestimula ou dificulta o financiamento destas máquinas. Ou seja, acaba se refletindo na produção, porque são máquinas de fazer empregos, máquinas de fazer divisas. Você tem toda a razão. Hoje, a âncora verde, ou seja, o agronegócio, é o nosso ponto mais importante. Ô Zé, vamos lá, só para a gente entender um outro ponto. O Zé fez menção aí, o Banco do Brasil fez questão de dizer que não tirou ali o stand para negociar as linhas de crédito. Mas, por exemplo, além do patrocínio, também uma questão política, isso tudo mancha a imagem do Banco do Brasil, que é, sim, um dos grandes financiadores do agronegócio brasileiro. O que é a história da briguinha política. E outro, o banco é do Brasil, não do governo Lula. Continuará do Brasil quando mudar o governo numa eventual eleição daqui a 3 anos e pouco, enfim. Fato é que houve uma intriga política se metendo numa questão de Estado, porque o Banco do Brasil tem função de Estado, sim. Zé, vamos seguir aqui porque nós temos duas CPIs, né? Essa semana, tudo indica. Mas eu queria começar com a história do PL das fake news. Zé, eu conversei com um monte de gente hoje de manhã, fiquei impressionado. Tem um monte de gente trabalhando hoje cedo, não somente nós dois, tá? Tem um monte de gente. Todos me disseram que a chance é de retirar o projeto, porque se fosse hoje, o projeto seria barrado pela Câmara. Descobriram. Nós antecipamos aqui na semana passada. Se lembra que eu falei sobre uma pressão dos pastores evangélicos? E essa pressão dos pastores evangélicos, olha, Piotr, foi muito forte. E aí o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, recuou do acordo e vai votar contra. São 42 deputados. Isso aí já significa a derrota. O que eu soube agora é o seguinte, é que o sinal é de não colocar em votação. O presidente da Câmara viu cair na cabeça dele esse acordo, porque ele que foi financiador desse acordo. Levou para a residência oficial, os líderes dos partidos, fechou o acordo para votar a urgência. A urgência foi aprovada de uma maneira muito diferente do que se acordava lá no fechado, né? E agora o sinal vermelho está aceso. Amanhã, o presidente da Câmara vai de novo
avaliar bancada por bancada através dos líderes e decidir se coloca o projeto ou não em votação. Mas o cenário, você está correto, é mesmo de derrota. E o interessante é que há uma vontade política para votar um projeto assim. Mas houve ali uma derrota muito grande com relação ao debate, com relação à mensagem sobre o que significa esse projeto. É um projeto desnecessário, é só aplicar a lei e a Constituição e pronto, né? A lei e a Constituição. Zé Maria está defendendo isso desde a semana passada aqui. Zé, muito obrigado pela participação uma vez mais. Zé Maria falou, e na semana passada, repetiu agora aqui, já a lei específica para tudo. A Constituição em si, pra você ter uma ideia, nesse PL aí, que também é chamado de PL da censura, se ganhou a alcunha, o apelido de PL da censura, a situação não está boa, né? Mas vamos lá. Ele vai lá e coloca como que os parlamentares teriam ali um tratamento diferenciado nas redes sociais. Os parlamentares já têm um artigo na Constituição que garante a eles a inviolabilidade do que dizem, do que votam. Por que eu preciso de mais um projeto de lei que é muito menor do que o texto constitucional para dizer que os parlamentares teriam, digamos, esse privilégio? Mas é um PL da censura. Fato é que hoje ninguém mais conhece como outro nome.